Vamos ler a nossa Bíblia em Números 35, as cidades dos levitas. E falou o Senhor a Moisés, nas campinas das Moabitas, junto a Jordão e Jericó, dizendo: dá ordem aos filhos de Israel, que a herança sua possessão deem a cidade aos levitas, e a habitem. Também aos levitas dareis Arabaides ao redor delas. E terão estas cidades para habitá-las, por onde Arabes serão o seu gado, e para a fazenda, e para todos os seus animais. E os Arabes da cidade, que darei aos desde o muro, as cidades e para fora, serão um côvaco ao redor. E a de fora da cidade e da banda do Oriente, rei dos côvacos e da banda do Sul, foram côvacos da banda do Ocidente a 2.000 cidades e meio. Isto será o arabade de cidade. Das cidades, pois, darei aos levitas, haverá cidade de refúgio, as cidades quando o homem da ali se acolha, e ela desta lhe dareis 42 cidades. Todas as cidades que darei serão rendas de 8 cidades, juntamente com o seu balde, e a cidade que derdes de herança do filho de Israel. Do que houver tomareis muito, e que estiver tomarem pouco. Cada um dará a sua cidade, e o levita segundo a sua herança ao herdar. Eu gosto muito de ouvir música. 6 cidades de refúgio. Falou mais o Senhor, dizendo: fala, ó Israel, e diz-lhe: quando Sardes, o irmão de Canaã, quando passaste pelo irmão de Paraó, cidade de refúgios, que ali lhe aconselha homicídio que ferir alguma alma por erro. E esta cidade vocês serão o refúgio para vingar o sangue. Para os homicidas não morra ali e esteja perante a congregação do juízo. E das cidades que derdes, haverá cidades de refúgios para vós. 3 dessas cidades dareis daquela do Jordão, e a dessas cidades darei na terra de Canaã. Cidades de refúgio serão refúgios de cidade para os filhos de Israel, e para o estrangeiro, e para hospedar primeiro aqueles que acolha de ferir alguma alma por erro. Porém, ao lhe ferir com instrumento de ferro e morrer o homicida, certamente o homicida morrerá. Ou se ferir com pedra a mão, ele que nossa possa morrer, ela morre. Homicida, e certamente o homicida morrerá. Ou se ferir com instrumento o pau que tiver a mão, que morrer, e o homicida, que certamente morrerá homicida. O vingador de sangue matará o homicida e encontrará matá-lo. Se também empurra o ódio, ou com o interno, caçar ou contra alguma coisa e morrer. E certamente morrerá o feridor. O homicida é o vingador de sangue. Encontrando o homicida, o perderá. Ou se você fizer algumas coisas, pedra sem o ver, e que consiga e morrer, e ela morrer, e não será seu comigo, e procurava o seu mal. Então congregará, julgará entre o feridor entre o vingador do sangue, segundo as suas leis. E a congregação livrará o homicida, e não dos vingadores do sangue. E a congregação o fará voltar. A cidade do seu refúgio, onde se tinha acolhido, e ali ficará a morte do sumo sacerdote, e quem fugirá desse santo óleo. Porém, se alguma maneira o homicida sair do termo da cidade do seu refúgio, onde se tinha acolhido, e o vingador se achar ou achar termos da cidade do refúgio, se o vingador de sangue matar o homicida, não será culpado de sangue, pois deverá a cidade
dos refúgios até a morte do sumo sacerdote, mas a morte pode ser do sumo sacerdote. O homicida voltará da sua terra por possessão, e estas coisas vos serão estatutos dos direitos da nossa direção, em que vossa habitação. Todos aqueles que ferirem alguma pessoa, conforme o que tem dito testemunha, matarão o homicida, mas uma só testemunha não testemunhará contra alguém para que morra, e se tomar expiação pela homicida, que o culpado de morte antes certamente morrerá. Também não tomarei expiação por aquele que se acolher na terra, até a morte do sumo sacerdote. Assim não profanarás a terra que está, porque o sangue de profanar a terra, e nenhuma expiação se fará por causa dos sangues, se derramará. Nela serão com sangue daqueles que o derramarão. Não contarei, pois, a terra, o qual vos habitarei, no meio do qual habitarei, pois eu, o Senhor, habito no meio dos filhos de Israel. Amém. Números 35. Deu nome, o nome é Jesus. O nome é Deus. Deus antes de ter Jesus. Ele já existia.